Olá, muito boa tarde. A Igreja vive por estes dias o impulso da ressurreição. O que é e de que formas se pode manifestar a ressurreição no cotidiano da humanidade é o que vamos conversar com o Frei Fernando Ventura, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Nas celebrações pascais, Francisco recordou os cristãos em sofrimento e batizou uma portuguesa na vigília pascal. Foi uma Páscoa atenta aos cristãos que sofrem, aquela que o Papa celebrou este ano no Vaticano. Francisco deixou um apelo à paz na sua mensagem Urbi et Orbi, recordando as vítimas das guerras, do terrorismo e das perseguições religiosas em vários países. A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Ne sono tante. Já esta segunda-feira, o Papa reforçou os seus apelos em favor dos cristãos que são perseguidos em várias partes do mundo e pediu que a comunidade internacional trave esta violência. Sono i nostri martiri di oggi e sono tanti. Possiamo dire che siano più numerosi che nei primi secoli. Auspico che la comunità internazionale non assista muta e inerte di fronte a tale inaccettabile crimine che costituisce una preoccupante deriva dei diritti umani più elementari. Auspico veramente che la comunità internazionale non si rivolga lo sguardo da un'altra parte. Nas suas várias intervenções, Francisco apontou a necessidade de humildade para reconhecer os pecados e celebrar a alegria da Páscoa. Com a sua morte e risurrezione, Gesù indica a tutti la via della vita e della felicità. E questa via è l'umiltà, che comporta l'umiliazione. Questa è la strada che conduce alla gloria. Nomen Christi. Deo gratias. Maria Helena. O tema esteve no centro da homilia da Vigília Pascal, durante a qual o Papa batizou a portuguesa Helena Lobato. A pintora, da Diocese de Setúbal, tinha ao seu lado como padrinho o padre José Gil Pinheiro, pároco da Cova da Piedade, e foi a quinta pessoa a ser batizada num grupo de 10 catecúmenos, que vinham também da Itália, Albânia, Quênia e Camboja. Maria Helena, vuoi essere battezzata nella fede della Chiesa che abbiamo confessato? Sì, quero. Maria Helena, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. No Coliseu de Roma, a Via Sacra lembrou o caminho para o Calvário e os cristãos perseguidos, que são hoje bem mais que no Império Romano. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. O cenário natural e aquele criado pela celebração da Via Sacra no Coliseu de Roma possibilita ligações espontâneas com temáticas relacionadas com condenações, mortes, conflitos e perseguições, tanto as que aconteceram há 2000 anos como as que sucedem por estes dias. Estação após estação da Via Sacra fez-se memória do caminho de Jesus até à condenação à morte em Jerusalém. Em cada passo, recordaram-se também os cristãos perseguidos a que o mundo assiste num silêncio cúmplice.
E o Papa denunciou essa indiferença de quem viu o massacre de milhares de cristãos como dos que viram Jesus morrer numa cruz. Nella crudeltà della tua passione, noi vediamo la crudeltà del nostro cuore e delle nostre azioni. Nel tuo sentirti abbandonato, noi vediamo tutti gli abbandonati dai familiari, dalla società, dall'attenzione e dalla solidarietà. Nel tuo corpo sacrificato, squarciato e dilaniato, noi vediamo i corpi dei nostri fratelli abbandonati lungo le strade, sfigurati dalla nostra negligenza e dalla nostra indifferenza. Nella tua sete, Signore, noi vediamo la sete del tuo Padre misericordioso, che in te ha voluto abbracciare, perdonare e salvare tutta l'umanità. In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguitati, decapitati e crocifissi per la loro fede in te, sotto i nostri occhi o spesso con il nostro silenzio complice. Os vários momentos do Caminho do Calvário foram recordados no ambiente do Coliseu e do Fórum Romano. No fim, o Papa recordou que a ressurreição tem um caminho de cruz. Gesù crocifisso, insegnaci che la croce è via alla resurrezione. Insegnaci che il venerdì santo è strada verso la Pasqua della luce. Insegnaci che Dio non dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si stanca mai di perdonarci e di abbracciarci con la sua infinita misericordia. Ma insegnaci anche a non stancarci mai di chiedere perdono e di credere nella misericordia senza limiti del Padre. Ao longo das 14 estações, a cruz foi transportada, entre outras pessoas, por uma família numerosa, um casal italiano que adotou 2 irmãos no Brasil, 2 irmãs dominicanas de Santa Catarina de Sena, no Iraque, também católicos da Síria, da Nigéria, do Egito e da China. Parar e pensar, a economia, a política, a cultura e a família. 4 temas para 4 sessões que prepararam a Páscoa na Arquidiocese de Braga. Temas novos, interlocutores diferentes para conferências no tempo que prepara a Páscoa. Este ano a Diocese de Braga criou uma nova Ágora, um espaço de debate sobre temas centrais na sociedade e na Igreja: economia, cultura, política e família. São realidades que não nos são estranhas, mas que têm a fazer parte do dicionário do nosso agir pastoral cotidiano. E penso que o resultado está aqui e passa por aqui. Um bom resultado para continuar numa nova forma de evangelizar e de fazer com que a Quaresma seja então uma paragem para refletir sobre os problemas concretos da sociedade de hoje. Um projeto que renova modelos já habituais. Esta ideia, para mim, veio como que substituir, se é que se pode falar assim, o que antigamente chamávamos conferências quaresmais. Não é? Era uma tradição, uma pequena conferência dentro de uma igreja para as mesmas pessoas, as nossas pessoas. E então, para mim, este ano senti que devia fazer esta experiência. Quero efetivamente trabalhar, como sempre, na evangelização, mas reconhecer que a evangelização tem que ter novos métodos, novas metodologias e tem que sair um pouco do nosso espaço. Na nova Ágora foram apresentados olhares sobre a economia, a política, a cultura e a família.
Os contributos partiram de diferentes perspectivas e chegaram a um público diversificado. Em comum, a possibilidade de análise sobre temas que determinam o cotidiano de todas as pessoas. Esta iniciativa Nova Ágora algo faz parte de um conjunto de coisas que estão a acontecer em Braga, não sei porquê, mas em Braga estão a acontecer muitas coisas e a acontecer juntar 500 pessoas numa sala, de uma forma repetida. Eu vim cá ver o evento sobre cultura no dia que chovia, numa sexta-feira à noite, mas em Braga estão a acontecer coisas destas. Temas muito importantes como a cultura, a família, a economia, a política. Eu estive presente nos 4, gostei bastante, acho que saí daqui com uma visão mais enriquecedora sobre estes temas e acho que são coisas que devem continuar. Creio que nos ajuda a colocar questões, a deixar-nos perguntar e a refletir e a procurar encontrar soluções para os desafios que hoje se levantam. Trouxeram ao debate, digamos, aquilo que são os grandes desafios dos nossos tempos, deste tempo contemporâneo, todo ele também absorvente, em termos não só individuais, mas também a nível da família e em termos da comunidade, que nos exige outras responsabilidades, que nos exige uma nova visão sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre o mundo que queremos construir para o futuro. Após 4 sessões, os objetivos que levaram à criação de uma nova ágora, um novo lugar para a reunião de pessoas e de saberes, possibilitou um debate que ultrapassou a reafirmação de verdades de todos os tempos e chegou a um novo público. A participação das pessoas foi, digamos, surpreendente também, não seria de esperar, o auditório estava sempre cheio ou quase cheio, não é? Portanto, é como que reconhecer que o nosso povo também quer parar, também quer pensar. E a Quaresma, essencialmente, é um tempo para pensar. Pensar nas coisas mais de índole, digamos, eclesial, ou até religiosa, não é? Refletir sobre a palavra de Deus e por aí fora, mas olhar para os problemas concretos do dia-a-dia. A nova ágora vai marcar o debate promovido pela Arquidiocese de Braga. Após a avaliação dos 4 olhares deixados pelas 4 primeiras sessões, outras serão propostas a toda a sociedade da região. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, a ressurreição, uma vitória sobre a morte, um sopro de vida que nem sempre conseguimos descortinar no cotidiano que habitamos. Connosco está o Frei Fernando Ventura, franciscano capuchinho. Muito boa tarde. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Frei Fernando Ventura, por estes dias começam-se a calar essas campainhas que anunciaram no compasso pascal o anúncio da ressurreição por muitas aldeias e vilas do nosso país. A Igreja vive nesta dinâmica. Será que os próprios cristãos têm a real noção da dimensão desta festa, da ressurreição de Cristo? É que por tantas vezes, e há quem diga que não apresentam grande cara de ressuscitados, não é? Às vezes custa a perceber na cara dos cristãos o sentido da ressurreição. Eu costumo dizer que às vezes as nossas Eucaristias parecem missas de 7º dia por alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, não? Foram os vivos e as viúvas chorar o marido morto. É o tempo de calar as campainhas calaram-se, mas não se pode calar a esperança. Porque se alguma coisa a ressurreição traz este sinal maior de esperança ao mundo e à história que cada vez mais caminha da centralidade da esperança para a periferia do desespero. E eu na Páscoa gosto muito de trazer à reflexão a Imaús. Gosto de trazer Imaús para dizer às pessoas, e este é o tempo, não é preciso dizer isto, nós sentimos-lo. Hoje não são só 2 que vão a caminho de Imaús, são milhares os que de repente deixam as suas seguranças, perdem as suas seguranças, perdem a capacidade de se bastar a si próprios porque o emprego desapareceu, porque a família se desmoronou, porque a doença bateu e não há formas de apoio social, de apoio ao nível do básico às vezes, não? Voltar a Imaús é voltar, sobretudo, a aceitar o desafio da pedagogia de Imaús. Em Imaús nós temos 3 personagens, Jesus e os dois discípulos, não? Não sabemos exatamente quem eram, sabemos que um se chamava Cleofas, o outro nem sequer sabemos o nome, mas sabemos 2 coisas fundamentais, sabemos de onde vinham e para onde iam.
Vinham da centralidade da fé e da esperança de Jerusalém em direção à periferia do desespero de Emaús. Hoje são milhares os que vão da centralidade das suas esperanças a caminho da periferia do desespero. Por isso, celebrar a Páscoa depois de calar as campainhas é tempo de dar voz à esperança e revisitar esta pedagogia. O que é que Jesus faz com estes dois que vê passar? Faz exatamente isto. Vê, aproxima-se, caminha com e depois pergunta, a partir da experiência do outro, o que é que se passa, porque é que estás triste. É neste encontro também de ressuscitar a possibilidade desta terapia da memória. Tocado o desespero, tocada a intimidade do outro, naquilo que dói, ali onde dói. Então, Jesus, enfim, vê-se tratado como quase maltratado. A primeira reação é: mas és tu o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu estes dias. Jesus volta à carga o que é que foi. Este é o tempo da empatia. Já não há paciência para gente simpática. Não, os simpáticos sorriem. E o Confúcio dizia que por trás do sorriso estão os dentes. Não é? Hoje não é tempo de simpatias, é tempo de empatias. É tempo de partir da experiência do outro, do sofrimento do outro, da história do outro, que o outro tem o direito de contar e que eu tenho o dever de escutar. O milagre de Emaús, o milagre da ressurreição desta memória feita história, porque este é o tempo de ressuscitar a história, ressuscitar as memórias na história e ressuscitar a história das memórias. O que Jesus faz com estes dois, e o texto diz claramente, é explicar-lhes tudo aquilo que dizia respeito ao Messias, a começar da lei e dos profetas. É esta ponte entre uma esperança que custa ou que temos dificuldade em ver concretizada e descobrir no ressuscitado a concretização desta esperança. Isto faz-se na intimidade da relação horizontal, isto faz-se na intimidade da relação do eu-tu. Já aqui falamos disso algumas vezes, esta possibilidade de um eu e um tu, que sempre que se encontram constroem um nós. O que acontece em Emaús, a base, a explicação da ressurreição e a explicação do milagre de Emaús é esta criação de um nós que não pode já ser separado. Quando Jesus chega à casa dos dois, não faz tensão de seguir adiante, e os dois dizem: não podes sair, fica connosco. Tu entraste nesta intimidade maior que a nossa, tu ouviste a minha dor, ouviste o meu desespero, não podes ir embora. E ali acontece o milagre. Emaús é a primeira Eucaristia da história. A primeira Eucaristia é celebrada em Emaús. O sacramento da Eucaristia foi instituído em Quinta-feira Santa, obviamente. Mas em Quinta-feira Santa, os que estavam à volta daquela mesa, o que é que perceberam daquilo tudo? Rigorosamente nada. A primeira vez que o pão partido e entregue, isto é importante também sublinhar no episódio de Emaús. Nós perdemos um pouco na tradução a força das palavras. Os olhos dos dois abrem-se no momento de partir e de entregar o pão. Porque o ressuscitado se descobre na oração e na missão. E aqui a missão é esta, é a missão de ressuscitar a esperança. Por isso, Emaús é a primeira Eucaristia da história, ali onde a história tomou sentido de eternidade. Essa capacidade de perceber é um desafio também para nós, nesta nossa atualidade, a capacidade que temos de perceber ressurreições no nosso cotidiano, tão marcado pelo desespero. Completamente. Podem não ser com a espetacularidade de uma pedra de um sepulcro que se afasta, não é? E de onde sai alguém, mas não faltarão também pequenos momentos, pequenas ocasiões de manifestações de ressurreição no cotidiano. Pequenos e grandes momentos. E a chave está, deixa-me voltar a citar outro episódio bíblico, a chave está no que acontece no episódio de Pedro e João que chegam ao sepulcro. Não? Na manhã da ressurreição, dado o alarme, João, mais novo, chega primeiro, olha para o sepulcro, vê e acredita. Pedro, mais idoso, alguma artrose já a incomodar, chega mais lentamente, chega ao sepulcro, vê exatamente aquilo que João viu e para ele não significa nada. Só é capaz de descobrir a ressurreição, as pequenas ou as grandes ressurreições, os pequenos ou os grandes milagres, quem for capaz de tocar também os sinais de morte e de estar presente nos sinais de morte. João vê e acredita porque João esteve até ao fim. Pedro não estava, nenhum dos outros estava, o único que sobrou foi o miúdo, foi o João, um catrai e pouco mais, não? Mas esteve até ao fim. Vê o lençol estendido, vê o sudário, a peça de tecido que envolvia a cabeça colocada de lado. Diante do cenário, ele consegue interpretá-lo porque viu o cenário preenchido de morte. Porque tocou a morte, foi capaz de entender a vida.
se calhar, uma das chaves possíveis para cada um de nós, no nosso pequeno e no nosso cotidiano, para conseguirmos entender os sinais da ressurreição, precisamos muito mais de arregaçar as mangas e estar na história, ali onde a história se faz desesperança, ali onde a história tantas vezes se faz morte, para podermos entender e para podermos ajudar a que estes sinais exteriores de morte possam ser lidos, e lidos não por uma leitura simplesmente irracional, mas por uma leitura construída na fé e construída na história, uma leitura de ressurreição. Portanto, a sociedade também precisa de aprender a ler, a interpretar o sofrimento e não afastá-lo como se tudo se resolvesse com práticas tecnológicas ou médicas. Nós vivemos na cultura do escondimento da morte. A morte é alguma coisa que procuramos afastar do cotidiano, e ela entra-nos pela porta dentro todos os dias. Ler a morte não como um fim em si mesma, mas ler os sinais, acima de tudo os sinais de sofrimento ali, as pequenas mortes que nos vão matando, os medos que nos vão matando, os medos com que nos vão querendo matar. É ali que está o nosso espaço de construção da história, o nosso espaço de construção da ressurreição, o nosso espaço da nossa construção pessoal, enquanto gente com gente. E aqui é um chavão meu, permite-me deixá-lo outra vez, ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. Celebrar a Páscoa é isto. Muito bem, Frei Fernando Ventura, muito obrigado por ter partilhado connosco estas perspectivas de ressurreição e a forma como ela vai além da vivência estritamente religiosa e acontece na realidade que nos marca os dias. Hoje ficamos por aqui. Recordo que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar o programa Eclésia na sua edição rádio na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.